79% das empresas aceitam prazos de pagamento superiores aos desejados. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. De acordo com o estudo de gestão de risco de crédito em Portugal, realizado pela Crédito e Caucione e Iberinform, 79% das empresas aceitam prazos de pagamento superiores aos desejados para poderem manter as suas carteiras de clientes. O estudo revela um pior comportamento nas pequenas e médias empresas do que nas grandes empresas. Traduzido em números, 39% das grandes empresas tiveram de aceitar prazos de pagamento superiores aos desejados, face aos 49% verificados no segmento das pequenas e médias empresas. Este comportamento está relacionado com outras evidências reveladas pelo estudo, como o aumento dos problemas de liquidez do tecido empresarial. O melhor comportamento registra-se no setor público. Apenas 14% das empresas que têm relações comerciais com a administração pública têm que aceitar uma extensão dos prazos de pagamento. A capacidade dos profissionais liberais para impor prazos de pagamento também se situa nos 23%. Ao abordar as razões que explicam os atrasos nos pagamentos, a falta de disponibilidade de fundos é a maior justificação, com 77%, seguida do atraso intencional dos clientes, com 45%, a complexidade dos procedimentos de pagamento, com 12%, a emissão de faturas incorretas, com 5%, ou as disputas quanto à qualidade dos bens e serviços fornecidos, com 1%, completam os motivos apresentados pelos clientes para atrasar os seus pagamentos. O acumular de prejuízos causados pela pandemia aumentou em 2020 a percentagem das empresas que entraram numa situação de capitais próprios negativos, ou seja, quando o valor dos ativos se torna inferior ao dos passivos, uma tendência que deverá prolongar-se ainda no decorrer deste ano. Numa análise ao impacto da pandemia na capitalização das empresas, publicada esta semana no seu Boletim Económico, o Banco de Portugal projeta que 26% das empresas da restauração e do alojamento vão chegar ao final de 2021 com capitais próprios negativos. As microempresas são as mais vulneráveis. De um modo geral, a conclusão é de que, em 2020, a percentagem de empresas em Portugal a registarem capitais próprios negativos subiu de 4% para 5%, voltando este valor a aumentar este ano para 6%. O Banco de Portugal salienta no relatório a importância de concentrar o esforço de capitalização em empresas viáveis. Ainda assim, mesmo que sejam viáveis, poderá não ser suficiente que as empresas continuem a recorrer apenas ao crédito e esperar pelo regresso dos níveis de atividade do passado. O indicador diário de atividade económica do Banco de Portugal mostra que a economia portuguesa acelerou na semana entre 26 de abril e 2 de maio, beneficiando do progressivo desconfinamento do país. O fim de semana de 1 e 2 de maio foi o primeiro desde novembro em que os estabelecimentos estiveram abertos durante todo o dia. Apesar de ser diário, o indicador de atividade económica é apenas publicado à quinta-feira, com dados até ao domingo anterior, com efeito a 2 de maio. O último dia para o qual foi apurado o indicador, foi observado um crescimento de 29,9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em relação à semana anterior, o aumento verificado é de 23%. Os bancos continuam a aumentar a concessão de crédito à habitação e em março voltou a subir o volume do montante financiado em comparação com fevereiro. No terceiro mês do ano foram atribuídos 1.382 milhões de euros para a compra de nova habitação. Face a fevereiro, mês em que os bancos emprestaram 999 milhões de euros aos portugueses para a compra de casa, houve uma subida de 383 milhões de euros no que diz respeito ao montante concedido. De acordo com o histórico do Banco de Portugal, registra-se agora o valor mais alto desde janeiro de 2008, em que este indicador tinha atingido os 1.522 milhões de euros. Atualmente, 28% das empresas em Portugal utilizam viaturas com energias alternativas, muito atrás da média europeia, que é de 42%. A estimativa para os próximos 3 anos é que 76% de empresas portuguesas já utilizem viaturas que não necessitem de gasolina e de gasóleo, uma forte tendência de crescimento que ultrapassa as estimativas da média europeia de 73%, de acordo com o Barómetro Automóvel e de Mobilidade 2021. Reduzir o impacto ambiental é a razão mais assinalada entre as empresas europeias e, particularmente, por cerca de 70% dos gestores nacionais que pretendem iniciar ou já iniciaram a transição energética das suas frotas. A redução de custos com o combustível é outro fator de decisão identificado por mais de 60% das empresas, assim como o acesso a incentivos fiscais, que é assinalado por mais de 50% dos gestores portugueses.
A pandemia de Covid-19 representou uma oportunidade para as lojas digitais. As compras online já são uma realidade para mais de metade da população. Durante o segundo confinamento, 59% dos portugueses recorreram ao comércio digital, mais 5 pontos percentuais face ao registado em junho do ano passado, de acordo com os dados do Observador CETELEM 2021. Durante este segundo confinamento, 11% dos inquiridos revelaram que experimentaram pela primeira vez comprar online, com 5% a afirmar que continuará a fazê-lo e 6% respondeu que ainda não sabe. 29% referiram que já compravam, mas que passaram a comprar ainda mais devido ao confinamento. Ainda assim, apesar do comércio online continuar a crescer, mais de metade dos inquiridos portugueses revela que continua a preferir visitar as lojas físicas. Mais precisamente, 54% dos inquiridos dizem dar preferência às lojas físicas, 40% vão utilizar tanto as lojas online como as físicas e apenas 6% dará preferência às lojas online. Dos 18 aos 44 anos, a resposta predominante aponta para a alternância entre as lojas físicas e digitais e dos 45 aos 64 anos, verifica-se uma preferência pelas lojas físicas.